Então vamos lá. O capítulo de filosofia desse primeiro bimestre está intitulado Olhar ao Redor. Quando a gente fala em olhar ao redor, a gente não está falando simplesmente só da questão da visão, né, que é um dos nossos sentidos primordiais. A gente está querendo dizer o seguinte: como nós podemos observar as coisas que estão à nossa volta de forma mais atenta, com um pouco mais de foco e com determinação. Até porque, querendo ou não, se nós não nos concentrarmos, fica muito difícil de compreender algumas coisas. Por exemplo, se no decorrer dessa aula você não estiver compenetrado, escutando, visualizando aquilo que o professor está passando no computador e tiver ao mesmo tempo mexendo no WhatsApp do seu celular, conversando com o pai ou com a mãe do lado, ou brincando com algum jogo, fica difícil a gente perceber tudo isso. Isso se chama distração. Algo muito comum que acontece no nosso dia a dia, principalmente às vezes quando nós estamos com pressa. Por exemplo, às vezes a gente vai num shopping, que saudade, né? De dar uma passeada. A gente está passando pelos corredores do shopping e, de repente, a gente cruza com um amigo e não percebeu a presença dele, porque a gente está distraído com uma outra coisa. E aí depois ele manda uma mensagem, ou até quando a gente se encontra pessoalmente, ele fala: olha, você não me percebeu, você não me viu, tá snob, né? Nem fala com os amigos e etc. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão do olhar, é a questão da atenção, é a percepção, é ampliar a nossa capacidade de perceber as coisas à nossa volta. Para isso, né, nós vamos contar com os elementos primordiais que a natureza nos proporciona. A natureza, ela é sábia, ela vai nos dar 5 sentidos que vai permitir com que a gente perceba as coisas às nossas voltas de maneiras diferentes. Pela visão, pelo tato, pelo paladar, né? Querendo ou não, pela audição, e entre outras possibilidades que nós temos. Os 5 sentidos, eles nos permitem investigar o mundo à nossa volta, captar impressões e perceber sensações. Porém, como eu disse agora há pouco, nem sempre a gente consegue captar essa grande quantidade de informações que nós temos. Desde a antiguidade, quando se começou a questionar, a perguntar, ou até mesmo quando surgiu a filosofia, muitas pessoas se perguntaram o que poderia se conhecer à nossa volta. Claro que com esse excesso de informação, às vezes a gente não consegue perceber de forma completa as cores, as formas, os sons, os cheiros, os sabores e até mesmo a temperatura dos ambientes. Mas, já que nós falamos agora há pouco desde a origem da filosofia, eu creio que vocês vão se lembrar que nas nossas primeiras aulas eu disse para vocês o significado da palavra filosofia. Inicialmente, ela surge com o nome de amor ao saber. O amor ao saber aqui é a dedicação ao conhecimento. Porém, com o passar do tempo e à medida que a palavra amor vai se transformando e tendo outros significados, como por exemplo, o amor de pai para filho, de irmão para irmão, nosso para um bichinho de estimação, e entre outras formas de amar, houve a necessidade de mudar essa transformação. Então hoje, nós falamos que a tradução da palavra filosofia é o amigo do conhecimento, ou o amigo do saber.
Por que vai usar essa palavra amigo ou amor? Quando nós gostamos de alguém, ou até mesmo como nós temos um grande amigo ou amiga, nós nos dedicamos àquilo. Nós nos dedicamos a essa pessoa. E claro, essa convivência proporciona para a gente não só uma admiração, mas também uma vontade de constantemente estar próximo a essa pessoa ou buscar aquilo que nós gostamos. Então, muitos de vocês podem ter passado por uma experiência parecida. Um amigo, um irmão, um familiar, né, que a gente sempre está querendo estar do lado. Ou um jogo que você gosta e você não quer se desprender. Ou uma leitura de um livro que ganhou você nas primeiras páginas e fez com que você ficasse ali, né, compenetrado, querendo fazer a leitura daquele livro até o final para saber o fim da história. Nesse sentido, o olhar, né, a visão, ela pode aprimorar essa nossa capacidade, revelando alguns detalhes do mundo. Mas os demais sentidos também podem nos ajudar a desenvolver essa percepção do mundo. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela vai utilizar o tato, a audição, o olfato, não vamos dizer o paladar, né, mas também para que ela possa perceber as coisas que estão à sua volta. Mas o sentido do capítulo está direcionado ao olhar. Então, ao nos concentrarmos na questão do olhar, não sei se vocês estão acompanhando, eu estou na página 5 do livro, tá? Nós temos aí o mito de Narciso, que na mitologia, né, era uma pessoa muito bonita que acaba sendo castigado pelos deuses a ficar apreciando a sua própria beleza. Depois que você tiver um pouquinho de calma, você pode ler esse mito na página 5. O olhar, ele vai revelar para a gente os detalhes do mundo, né? Algumas coisas que alguns não percebem e outras informações ou características que somente chamam a atenção daquelas pessoas que estão concentradas. É claro que quando a gente percebe com mais foco, com mais dedicação, algumas coisas podem nos soar estranhas ou até mesmo causar uma surpresa, um espanto ou até mesmo uma admiração. Quando nós vemos algo que nós gostamos, nós ficamos ali, né? Espantados, admirando, surpreso. Ou quando a gente está andando em algum lugar e aí nós vemos alguma coisa estranha. A gente para e pensa, nossa, que situação, né, estranha. Além disso, o nosso próprio olhar é uma característica muito curiosa, porque ele proporciona para a gente não só a possibilidade de enxergar aquilo que está à nossa volta, mas também, né? Mas também proporciona para a gente a ideia do quê? A ideia de novas possibilidades, novas descobertas, né? Que querendo ou não, estão ali na nossa frente e às vezes a gente não percebe. Filosofar. Então o Caco, do Muppets Baby, está convidando vocês a viajar com ele nessa proposta de refletir e de pensar. Então, mas o que é filosofar? O que é filosofia? A filosofia, ela vai ser construída por diversas maneiras de olhar e buscar o saber. Olhar para descobrir, olhar para admirar, olhar para ver, olhar para rever, olhar para refletir, né? Então, quando a gente fala em filosofar, é aquele momento, é aquele instante que nós paramos
para refletir sobre algo que aconteceu ou até mesmo que nós gostaríamos que tivesse acontecido de uma forma diferente. Ou até mesmo estimulando a nossa imaginação, proporcionando aquela ideia. Opa, o que teria acontecido se eu tivesse feito isso? Né? Ou, por exemplo, quando nós podemos pensar agora, como será a nossa volta às aulas? Será que vai ser tudo normal? Será que a gente vai ficar muito tempo assim? Então, muitas dessas perguntas eu acredito que estejam passando pelas nossas cabeças nesse momento. Admirar ou a admiração é uma característica humana e pode ser vista como uma das primeiras causas para tornar a filosofia tão cativante ou interessante. Né? Admirar, querendo ou não, é ver o potencial de algo, quando eu vejo que aquilo é muito mais importante do que algumas pessoas pensam. Vamos dar um exemplo. Às vezes vocês valorizam alguma coisa que o adulto não valoriza. Então, provavelmente, aquela atenção dos pais, o acompanhamento da lição de casa, perguntar como foi o nosso dia e etc. E às vezes, pela própria correria do dia a dia, muitas vezes os pais não conseguem corresponder a essas ações. Mas é claro que eles correspondem de uma maneira, mas cada um de nós temos vontades e desejos diferentes. Então é muito importante que nós tenhamos diálogo, a conversa com as pessoas queridas, falando das nossas dificuldades, das nossas vontades e até mesmo dos nossos sentimentos, tá? Expor aquilo que nós pensamos, aquilo que nós precisamos, talvez seja a forma de dizer para as pessoas que nem sempre conseguem perceber aquilo que nós estamos precisando. Refletir sobre tudo isso que a gente está falando é uma oportunidade que nós temos de não só melhorarmos a nossa vivência em sociedade, em família, com amigos, mas até mesmo para aprofundar a nossa observação. Até porque, né, quando nós refletimos ou direcionamos o nosso pensamento para alguma coisa que está à nossa volta ou aquilo que nós queremos, muitas vezes nós revelamos impressões, sentimentos e até desenvolvemos algumas dúvidas. As dúvidas, elas são interessantes porque nos proporcionam sair da mesmice ou até mesmo tirar a gente de uma zona de conforto. Opa, eu preciso fazer isso. Ah, mas eu nunca fiz. Por exemplo, vocês nesse período inicial provavelmente vão ver professores que tenham mais facilidade com a aula online, professores que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, até mesmo vocês que já nasceram numa geração de tecnologia, às vezes podem ter um pouquinho de dificuldade de acompanhar esse processo. Mas tudo isso faz com que a gente saia de uma zona de conforto e aprenda. Lembrando que o processo de aprendizado ele é constante. Perguntas. A pergunta, como nós já vimos e sabemos, ela é o combustível da reflexão. O que seria o combustível da reflexão? É ela que alimenta esse conhecimento. É ela que vai proporcionar para a gente um aprendizado, um crescimento pessoal, descobrir novas coisas e até mesmo, em alguns casos, permanecermos com algumas dúvidas. As perguntas, elas surgem muitas vezes da admiração e da observação que nós temos sobre algo. Elas podem expressar nossas dúvidas,
sobre aquilo que a gente não conhece e também nos permite saber mais daquilo que nós desejamos saber. Então, se vocês olharem na imagem aí, né, que está no slide, e que se você está acompanhando o material está na página 8 do LIP, nós temos 3 adolescentes que estão questionando, né? O que é isso? Para que serve? Como funciona? Quem teve essa ideia? Por que isso é assim? Uma série de situações que acontecem no nosso dia a dia. Perguntar para a filosofia é a mesma coisa que respirar para os seres vivos. Se eu não respiro, eu não sobrevivo. Se na filosofia eu não pergunto, eu não questiono, fica difícil dizer que nós somos um filósofo ou uma filósofa. Neste processo, em uma sociedade que nós vivemos, nós temos várias opiniões diferentes, que estão representados aí por esses balõezinhos coloridos e cada um em um formato. Numa convivência entre um grupo de pessoas, o diálogo ele é primordial, ele é importante, porque ele estabelece esse vínculo entre as pessoas e, ao mesmo tempo, proporciona com que a gente conheça informações diferenciadas. Todos nós temos os nossos pensamentos, as nossas opiniões. E nem sempre a nossa opinião ela tem que se sobrepor aos outros. Ou seja, eu tenho minha opinião. Isso não quer dizer que a opinião do professor Fernando é mais importante que a opinião dos alunos. Até porque nós temos realidades diferentes, não só de idade, de conhecimento, às vezes de foco ou de prioridades. Por que nós falamos que o diálogo é importante? Porque, querendo ou não, nós vivemos como se fosse em um círculo. Não sei se vocês vão lembrar dessa aula, que nós criamos alguns poemas a partir desse ciclo, né? O círculo, ele é o símbolo perfeito. Ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Então, teoricamente, dentro do círculo, todos nós estamos protegidos. Então, um exemplo agora. Todos vocês, no ciclo familiar que vocês estão inseridos, vocês estão protegidos com toda essa situação que está acontecendo. Até porque, provavelmente, os seus pais não permitam que vocês saiam, que vocês se cuidem, que constantemente lavem as mãos, né? Saiu por algum motivo, sempre higienizando as mãos com álcool em gel e etc. Então, o círculo não exclui ninguém. Se nós estivermos no meio do círculo ou em um desses locais, vamos imaginar que cada uma dessas palavras possa ser uma pessoa. Todas essas pessoas que estão, por exemplo, no lugar do ou do olhar, o que admira, conseguem observar todos os outros de forma igualitária. Mas, quando eu estou no centro do círculo, eu não consigo olhar todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho que lembrar que todas as pessoas que estão à minha volta, por isso o círculo, elas têm também uma importância. Não só pelo seu conhecimento, mas também pela vivência que ela pode proporcionar para a gente. E, claro, nós aprendemos com as pessoas. Pressupostos. Algumas vezes, nós nos admiramos no espelho, olhando o quão bonito nós somos, né? Ou vai ter aquele dia que você vai acordar e falar assim, nossa, hoje eu estou lindo, hoje eu estou linda. Ou um outro dia que a gente pode estar um pouquinho desanimado, falar assim, hoje eu não estou tão legal, não estou tão bonita e etc. O espelho,
para uma pessoa, ele não vai refletir só a sua imagem, né? Ele muitas vezes pode refletir aquilo que nós não queremos ver. Você vai falar, professor, como assim? Refletir aquilo que nós não queremos ver. Às vezes a nossa personalidade, o nosso estado de humor, que está muito além da aparência. A nossa face, né, o nosso rosto, ela expressa as nossas emoções, que muitas vezes a gente não percebe, por estar acostumado a olhar sempre aquela mesma imagem, sem se preocupar com esses detalhes. E quando nós falamos em pressupostos, nós estamos querendo dizer o seguinte, é aquilo que está por detrás, é uma informação que não está tão clara, mas que se eu prestar atenção naquilo que está à minha volta, ou até mesmo em mim, eu consigo compreender. Por exemplo, no livro de vocês, na página 11, eles trazem 3 exemplos, e nesse slide eu coloquei 2. Quando alguém diz que ainda vai demorar um pouco para a chuva começar, ele está pressupondo que vai chover. Ele está observando o céu e imaginando que em determinado momento, pela aparência do clima, vai chover. Não é agora, mas vai chover. Talvez seja isso que as nossas mães videntes observem quando elas falam, quando a gente está saindo. Leva o guarda-chuva. Tá levando a blusa de frio? Vai esfriar. E você olha pela janela ou na porta de casa, está aquele sol. E a gente imagina, vai nada, não sabe de nada. De repente, passa meia hora, muda o tempo, esfria, começa a chover e a gente se arrepende de não ter escutado a mãe quando ela falou para a gente. Um outro exemplo, quando alguém diz que, apesar de ser adulto, fulano gosta de brincar. Está pressupondo que brincar é coisa só de criança, quando não é verdade. Nós temos muitos adultos que adoram brincar, né? Nós temos alguns pais que adoram jogar futebol com os amigos, que pode ser visto como uma brincadeira de criança. Querendo ou não, nós temos outros pais que gostam de jogos eletrônicos, que provavelmente nesse período aí de confinamento social estão fazendo aquelas disputas maravilhosas nos jogos que muitos de vocês têm. E às vezes, para nossa surpresa, eles são melhores do que a gente, né? E entre outros aspectos, nós pressupomos. Então vamos imaginar assim, nós vamos voltar às aulas no dia 13/5. Mas vai ser uma aula online, a gente não vai ter aquele contato. Será que a aula vai ser boa? Nós estamos pressupondo, fazendo uma comparação daquilo que nós tínhamos e daquilo que nós não tínhamos. É claro que algumas características não são as mesmas, mas o processo, sim, que é a troca de conhecimento entre o professor e o aluno. Admirar e filosofar sobre a natureza. Neste caminho, neste meio... Opa! Saiu aí, gente? Nesse processo, o que nós temos? Admirar e filosofar sobre a natureza. Na atualidade, na era da informação, muitas vezes a internet ela se torna o caminho mais fácil para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e, principalmente, ter acesso a muitas informações. Como, por exemplo, agora, né? A internet ela está proporcionando para a gente uma distração, né? Proporcionando esse momento entre professor e aluno, e entre outras características. Mas
Com o surgimento da internet, quando ela proporciona que a gente visite museus, que nós escutemos músicas dos mais variados locais do mundo, que a gente possa ter uma informação que está acontecendo do outro lado do mundo. Às vezes hoje é mais fácil a gente saber o que está acontecendo na Rússia do que saber o que está acontecendo na casa do nosso vizinho, né? Mas o que ela proporciona para a gente, fora isso? Ela encurta a distância, como ela está fazendo conosco agora. Ela está encurtando essa distância entre professor e alunos, que infelizmente a gente não consegue estar na escola, mas pela internet a gente tenta sanar esse sentimento de saudade, de querer voltar à escola, né? Mesmo que a gente pense lá e fale assim, eu gosto da escola, mas não gosto das lições de casa, ou eu não gosto de tanta lição, né? A gente tem que refletir e pensar que algumas coisas são boas e outras não. Tudo depende do ponto de vista. Nesse sentido, os primeiros filósofos, que vão ser chamados filósofos da natureza, eles vão tentar responder uma série de perguntas que até hoje estão na dúvida na cabeça das pessoas, observando a natureza. Então, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, qual é a origem de tudo aquilo que nós vemos, de que são feitas todas as coisas à nossa volta, como reconhecemos as coisas se elas mudam o tempo todo, devemos confiar na aparência de algo? Falando em aparência, nem sempre isso é possível, né? Então, quando a gente fala em aparência de algo, vamos imaginar que você está andando e de repente você passa na frente de uma doceria. E ao passar na frente dessa doceria, você vê aquele brigadeiro grandão, bonito na vitrine, ou um pedaço de pudim, ou até mesmo uma torta de morango, ou uma bomba de chocolate. Linda ali na vitrine. Nós admiramos esse alimento pelo olhar. E ao observarmos a sua aparência, nós julgamos que ele está maravilhoso, está uma delícia. Compramos. Quando mordemos esse doce, ele já está passado. Ele não está com aquele gosto que nós imaginamos. Então, às vezes, a aparência engana. Assim como passando na frente de uma vitrine de uma loja, nós olhamos aquela roupa linda e já imaginamos o quão bonito ou bonita nós ficaremos, ficaremos bonito ou bonita naquela roupa. E quando nós colocamos essa roupa, nós não estamos tão bonitos assim. Diálogo filosófico. No diálogo filosófico, muitas vezes, a gente está na página 15, tá, gente? Muitas vezes a gente está sendo levado por perguntas e dúvidas para que a gente possa começar uma reflexão. Então, é a partir da dúvida, é a partir da necessidade de pensar que nós ampliamos a nossa possibilidade de enxergar as coisas à nossa volta. Ou até mesmo, como vocês estão visualizando aí, né, nessa imagem, uma série de balãozinhos, formatos e cores diferentes, com opiniões, com respostas, né, com pensamentos diferentes. Mas, para que a gente possa dar conta de todo esse processo, de toda essa caracterização, nós precisamos estabelecer algumas características. Como, por exemplo, para que eu estabeleça um diálogo filosófico,
eu tenho que ter 3 características que são fundamentais. Perguntas interessantes para começar a reflexão, ou seja, eu tenho que perguntar algo que seja interessante e não algo muito simplista, porque senão a nossa conversa não prossegue. Então, vamos imaginar assim. Oi, tudo bem? A pessoa pode dizer tudo. E acaba a nossa conversa. Vamos imaginar um tipo de pergunta interessante que poderia desenvolver essa nossa conversa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que você está passando nesse período? Aí a pessoa começa a falar, ela vai te dar uma série de respostas, e a partir dessas respostas a gente vai continuando a fazer outras perguntas ou até mesmo respondendo as perguntas desta pessoa, tá? Bons argumentos para justificar as nossas respostas, atenção aos pressupostos por trás das nossas opiniões que vão ser apresentadas. Nesse sentido, esse olhar de filósofo vai permitir com que a gente tenha o quê? A dúvida, a vontade de descobrir como as coisas são feitas, ou do que as coisas são feitas. Então, os primeiros filósofos, ao observarem a natureza, eles vão imaginar que todas as coisas são feitas de elementos da natureza. Por exemplo, a água, a terra, o fogo, o ar e tudo aquilo que está à minha disposição pode ser visto como algo que propõe a construção dos elementos naturais. Com o passar do tempo, nós vamos ter um filósofo chamado Demócrito, e ele vai dizer o seguinte: todas as coisas são feitas de pequenas partículas, e essas pequenas partículas eu vou denominar de átomos. Esses átomos, eles compõem, querendo ou não, tudo aquilo que nós achamos que compõe os elementos da natureza. Nem sempre tudo está relacionado a isso, mas nós precisamos partir de um ponto para descobrir novas descobertas. Dúvidas? Vamos lá!